Oi, gente, bom dia. Então, hoje, uma segunda-feira, dia 9 de agosto, nós vamos iniciar nossa aula de português com o nosso módulo 3. Então, seguindo lá na página 22, nós vamos falar sobre palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Tia, o que é isso? Então, lembrando vocês que nas últimas aulas nós aprendemos a identificar a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte de uma palavra. Então, de acordo com a localização desta sílaba tônica, nós podemos chamar uma palavra de oxítona, paroxítona e proparoxítona, ok? Primeira questão, leia as palavras a seguir em voz alta. Círculo, círculo, panela e café. A. Contorne a sílaba tônica de cada uma das palavras acima. Círculo, sílaba tônica, o cir. Panela, o né. Café, o fé. B. Assinale no quadro a posição da sílaba tônica dessas palavras. Olha, a palavra círculo, qual é a sílaba tônica? É a antepenúltima. Olha só, vamos lá. Última, penúltima e antepenúltima. Então, a palavra círculo, a sílaba tônica é a antepenúltima. Na palavra panela, é a penúltima, que fica vizinho à última. Na palavra café, é a última sílaba, ok? Então, agora veja como são classificadas as palavras de acordo com a posição da sílaba tônica. Oxítona é a palavra que tem a última sílaba tônica. Então, café é uma palavra oxítona, porque a tônica é a última. Paroxítona é a palavra que tem a penúltima sílaba tônica. Então, a palavra panela é paroxítona. Proparoxítona é a palavra com a antepenúltima sílaba tônica. No caso, essa aqui, olha só. Círculo, a antepenúltima, ok? Então, observe. Proparoxítona, temos aqui a palavra círculo, sílaba tônica, é a antepenúltima. Tia, porque sendo a primeira sílaba da palavra é a antepenúltima? Porque nós contamos assim, olha, você observa assim, essa é a última, a penúltima e a antepenúltima, ok? Então, paroxítona, panela, a sílaba tônica é a penúltima, que fica vizinho à última. E oxítona é a palavra como café, que a sílaba tônica é a última sílaba, ok? Gente, agora continuando na página 23, vamos a algumas atividades, ok? Observe as imagens a seguir. Nós temos aqui uma lâmpada, tá? Temos aqui tênis, um par de tênis, um boné, uma camisa, um dominó e um lápis. Na A, ele pede que você escreva o nome de cada elemento retratado aí nas imagens, o nome de cada figura, separando em sílabas. Então, vamos lá. Lâmpada, tênis, prestando atenção nos acentos, boné, camisa, dominó e lápis. Na B, ele pede que você contorne a sílaba de cada uma das palavras. Então, a sílaba tônica, certo? Vamos lá. Lâmpada. O lã é a sílaba mais forte. Tênis. O tem é a sílaba mais forte. Boné. O né é a sílaba mais forte. Camisa. O mi é mais forte. Dominó. O nó é mais forte. E lápis. O lá é mais forte. Então, só para vocês observarem o que a gente já falou sobre isso, é que quando uma palavra tem uma sílaba acentuada, essa sílaba acentuada é a sílaba tônica, ok?
Na C, ele pede que você classifique as palavras quanto à posição da sílaba tônica, assinalando no quadro. Você vai dizer se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, lâmpada é uma proparoxítona, porque a antepenúltima é a sílaba tônica. Tênis é uma paroxítona, porque a penúltima, vizinho à última, é que é a mais forte. Boné é uma oxítona, porque a última é que é mais forte. Camisa é paroxítona, porque a penúltima é a mais forte. Dominó é uma oxítona, porque a última é a mais forte. E lápis é uma paroxítona, porque a penúltima, vizinho à última, é que é a mais forte, ok? Então, gente, continuando a nossa aula na página 24, tem uma tarefa para casa. Que tarefa é essa? Então, vamos lá. Nós temos aqui uma produção de texto. Neste capítulo, você lê um trecho do romance O Saci. Lembra o nosso primeiro texto? E conheceu alguns dos personagens do folclore brasileiro. Agora, você vai recontar oralmente uma história do nosso folclore aos seus colegas. Então, você vai planejar a história que você vai contar ou recontar. Reconto, o que é um reconto? Reconto é quando você conta uma história, tá? A história não foi criada por você, você vai contar a sua maneira. Então, tem aqui algumas dicas para planejar esse reconto. Veja algumas dicas. Com a ajuda do professor, no caso, para quem está em aula remota, né, aula à distância, você vai pesquisar com a ajuda de alguém em casa, pesquisar e selecionar e escolher uma história do nosso folclore. Você vai ler o texto escolhido quantas vezes você achar necessário para conhecer bem a história e, para isso, observe os seguintes elementos. Observe quem são os personagens da história, as características dos personagens, a forma como o espaço é descrito, o espaço, o lugar onde se passa a história, a ordem dos acontecimentos, o início e o final da história. Então, você vai ensaiar a forma como você vai recontar a história aos colegas. Quem está assistindo às aulas somente pelos vídeos, pode fazer esse reconto, fazer um vídeo, um pequeno vídeo e colocar no grupo, tá bom? Ok? E as crianças, os alunos que estão de forma presencial, vão fazer isso aqui na sala, ok? Então, tchau, tchau e até a próxima aula de português.